Olá pessoal, vamos dialogar um pouco hoje sobre o direito de propriedade. Um dos principais teóricos que discute o direito de propriedade é John Locke. Para John Locke, o direito de propriedade é um direito natural e divino. Portanto, deve o Estado se abster de violar esse direito. Varela vai nos dizer o seguinte: o direito de propriedade é a plenitude do direito sobre a coisa. O que significa dizer que quem tem a titularidade do direito de propriedade utiliza o grude sobre a propriedade de forma plena. Obviamente, assegurando o cumprimento da função social, como nós veremos mais adiante. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald nos faz um importante alerta, né? Eles nos diz que não podemos confundir o direito de propriedade, que é a feição econômica e jurídica dos poderes sobre o qual as pessoas podem exercer sobre a coisa, com a feição material da coisa. Eles nos trazem o seguinte texto: não é o retrato material do imóvel com as características físicas, mas a feição econômica e jurídica que representa formalmente, dotando o proprietário de uma situação ativa que lhe permite o trânsito jurídico de titularidade e proteção plena do aparato institucional, certo? No que diz respeito aos elementos do direito de propriedade, é importante recordar que eles constam lá no artigo 1228. Então, para além do direito de usar a coisa auferindo a utilidade, para além de perceber os frutos e demais vantagens provenientes da coisa, e o direito de dispor a coisa, alienando, gravando de ônus, destruindo, consumindo, transformando, é acrescido ao grude, certo? O dever jurídico de assegurar cumprimento da função social da coisa, o que está estabelecido lá no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal de 1988. A propriedade atenderá à sua função social. Alguns autores, inclusive, vão considerar que a função social da coisa é parte integrante do conceito de propriedade, ou seja, não existe propriedade sem função social. Propriedade sem função social não materializa o desejo do constituinte e, portanto, não merece a tutela jurisdicional e protetiva do Estado. O objeto do direito de propriedade na nossa contemporaneidade foi bastante alterado, né? Antes, no direito romano, se utilizava domínio como sinônimo de propriedade, o que não mais ocorre na nossa atualidade. Porque, para além da possibilidade jurídica de exercer domínio, de exercer a titularidade da propriedade sobre coisas móveis e imóveis, e aí estamos falando de coisas de bens corpóreos, também é possível juridicamente exercer o direito de propriedade sobre coisas imateriais, certo? Por essa razão, a gente não pode mais utilizar o conceito de domínio como sinônimo de propriedade. Maria Helena Diniz, ela vai nos dizer que o ordenamento jurídico brasileiro equipara a propriedade imaterial, coloca no mesmo patamar jurídico a propriedade imaterial com os bens corpóreos, certo? Não havendo diferenciação do ponto de vista da tutela protetiva do Estado. A gente vai observar mais adiante que no que diz respeito ao exercício tem especificidade, certo? Mas do ponto de vista de considerar enquanto objeto do direito de propriedade, seja a propriedade imaterial, seja a propriedade sobre bens corpóreos, eles estão no mesmo patamar jurídico. No tocante à natureza jurídica do direito de propriedade, José Afonso da Silva vai nos dar uma importante lição. Ele vai dizer que o direito de propriedade é um tema que resulta do complexo de normas jurídicas de direito público e de direito privado, ou seja, incide sobre o exercício do direito de propriedade regras de ordem pública, regras do direito público, a exemplo da função social, a exemplo do dever do proprietário obedecer o que consta no plano diretor e assim por diante, e regras do direito privado. Sobre a dimensão atual do direito de propriedade, uma lição que nós já temos debatido nas nossas
aulas é que, com a Constituição de 1988, a dimensão dada ao direito de propriedade é, né, o dever jurídico de cumprir com a função social dessa propriedade. E essa função social, ela não é cumprida apenas quando se dá uma destinação econômica à coisa. Além da dimensão econômica, deve-se observar também, né, o respeito ao meio ambiente, o respeito às leis trabalhistas, o respeito ao uso racional dos recursos naturais disponíveis naquela propriedade, quando se trata de propriedade urbana e assim por diante. Então, a dimensão atual é a função social. Para observar se a função social está sendo cumprida, devemos analisar, primeira coisa, se essa propriedade sobre a qual, né, nós nos debruçaremos, ela se encontra localizada no campo ou na cidade, na área urbana ou na área rural. É a legislação do município que vai delimitar o que é área rural e área urbana, certo? Então, observa o que diz a legislação municipal em relação, né, demarcando o que é área urbana ou rural, para fazer a análise se aquela propriedade, se aquele proprietário está cumprindo com a função social, certo? Porque teremos requisitos diferentes. Quando tratasse da propriedade urbana, certo? Deve-se observar que, além da propriedade cumprir com a função social, ela deve obedecer ao que consta no artigo 39 do Estatuto da Cidade, que nos remete ao plano diretor. Então, o plano diretor, que é obrigatório para as cidades com mais de 21 habitantes, vai, né, dizer o que pode ou não ser construído em determinada área, né, e como é que uma propriedade contribui para que a cidade também cumpra com as suas finalidades sociais, assegurando o bem-estar social a todos que nela vivem. No que diz respeito ainda sobre a propriedade urbana, além de observar o que consta no artigo 39 do Estatuto da Cidade, deve-se também observar o que consta no plano diretor de cada cidade, quando essa cidade tiver mais de 21 habitantes ou interesse paisagístico, turístico, ambiental e assim por diante. Lembrando, gente, que o prefeito que não elaborar o plano diretor ou não revisar o plano diretor, e a revisão ela é obrigatória a cada 10 anos, esse prefeito, ele pode, ou essa prefeita, podem responder por improbidade administrativa. No tocante à propriedade rural, certo? A nossa Constituição, ela determina que para a propriedade rural cumprir com a função social, ela deve obedecer o que consta lá no artigo 182 da Constituição. O artigo 182 da Constituição vai dizer que a propriedade rural deve, né, fazer uso racional dos recursos naturais, proteger o meio ambiente, obedecer à legislação trabalhista e ser aproveitada não apenas em proveito do proprietário, mas também dos trabalhadores que ali desempenham suas atividades profissionais. Uma propriedade que não cumpre, que está na área rural e não cumpre com esses requisitos, ela não cumpre com a dimensão atual exigida pelo nosso ordenamento jurídico, que é o cumprimento da função social. Há no nosso ordenamento jurídico imposições que representam limitações ao exercício do direito de propriedade. Essas limitações, elas podem ser de ordem legal, e nós denominamos de limitações legais, ou de ordem voluntária, e denominamos de limitações voluntárias. As limitações de ordem legal iniciam-se com o cumprimento da função social, e lá no artigo 1228, parágrafo 1º, 2º e 3º, nós teremos as demais limitações do direito de propriedade. Incluir, né, se abster, né, uma limitação, que o proprietário se abstenha de praticar atos que prejudiquem o meio ambiente e o patrimônio histórico e paisagístico. Também está proibido o proprietário de praticar atos que não lhe trazem nenhum proveito, né? Não trazem ao proprietário nenhum proveito e tem como único objetivo prejudicar alguém. Então, o proprietário faz uso da sua propriedade de tal forma que aquele ato por ele praticado não lhe traz nenhum benefício. Tem a única finalidade de perturbar outra pessoa. Esse ato não é legítimo,
certo? Tartusso, inclusive, diz que esse ato ele pode ser considerado ilegal, ok? Então, por expressa vedação do parágrafo 2º do artigo 1228, esse proprietário não poderá praticar esses atos que não lhe trazem benefício e prejudicam outra pessoa. Ainda, né, uma limitação